Salve, salve, rapaziada, eu sou o Léo Solano, bem-vindos a mais um episódio do nosso RPG de One Piece! Pá, pá, pá! Uhul! E antes da gente começar, eu tenho alguns anúncios extremamente importantes. O primeiro deles, nós oficialmente chegamos a 1000 inscritos no YouTube. Eu não sei se eu cheguei a falar disso em outro episódio de One Piece, mas muito obrigado se eu tô me repetindo. É porque eu realmente fiquei bastante animado com isso. Nós estamos oficialmente começando a ter monetização, como você reparou. Antes de você ver esse vídeo, provavelmente passou um comercial da Universidade de Estácio, que todos os cursos estão o mesmo valor. Não se preocupa, cara, você vai conseguir passar. Ou alguma coisa do iFood ou do PicPay, mas não importa. O que importa é... muito obrigado por todos vocês, muito obrigado por quem evangelizou os outros com as palavras RP Goblins, muito obrigado por toda a ajuda, e com isso eu devo dizer que nós temos uma boa e uma má notícia. Depende do seu ponto de vista, são duas boas notícias, depende do seu ponto de vista, são duas más notícias. Calma, pra gente ou pra eles? Pra eles, vocês já sabem, eu espero pelo menos. É verdade, é verdade. Sabe, Acho que eu não sei. a primeira notícia que eu gostaria de falar, talvez algum dia eu faça isso, explique melhor, mas o RPG de super-heróis vai entrar em hiato por tempo indeterminado. A história estava completamente fora do que eu esperava e eu e mais alguns estávamos infelizes com ela, então a gente vai deixar ela de lado por um momento e vai voltar isso num momento futuro. Talvez eu abra uma live pra falar disso em algum momento, talvez vire um clipe aí no nosso YouTube. A outra notícia é que, é claro, a gente não vai ficar só na campanha de One Piece, que eu tenho certeza que vocês amam. A gente ainda vai dar vazão pra essas histórias e tudo mais. Eu definitivamente tenho gostado bastante desse sistema de One Piece com one-shots ocasionais, com algumas ideias malucas que eu ou a Liz tenhamos. Então, isso vai continuar acontecendo. One Piece, de vez em quando a gente precisar de um tempinho a mais longe de One Piece pra pensar no próximo capítulo, umas histórias extras. Tem um aí que a gente tava combinando a fazer. Exatamente. Essa é a boa notícia. Se você tá vendo isso aqui ao vivo, a gente vai começar semana que vem. Nós vamos fazer um one shot, two shot, three shot, talvez até uma campanha um pouquinho mais longa. Depende só da cabeça dessa pessoa aqui, porque nós vamos fazer uma aventura, não mestrada por mim, mestrada pela Liz, de Monster of the Week, que é um sistema basicamente pra ser como aqueles seriados clássicos de monstros, estilo Arquivo X, Buffy the Vampire Slayer, Supernatural e outros relacionados. Então, Cara, ele mandou Supernatural mesmo, velho. Falei, mano, eu falei. Então, enquanto a Isabela canta e consegue tirar a nossa monetização desse vídeo, muito obrigado. Basicamente, a gente vai começar essa campanha nova e a gente vai começar a postar ela no nosso YouTube. Ela vai ser bem mais curta do que qualquer coisa, ela não vai ter 40 capítulos, isso eu não vou deixar eles fazer, mas até 3 ela tem liberdade criativa. E tem uma outra Eu vou querer jogar isso quando tiver uma ideia, mano. Então. É você que sabe se você vai querer monetizar, vai querer botar isso no YouTube ou não. Exato. Então a gente depende da lista ter umas ideias. Mas ocasionalmente vai aparecer umas coisas aí. Harry Potter, o ano 2 vai acontecer em algum momento. A gente tem várias pequenas ideias e não tenham dúvida. Tem uma especial que eu lembro, velho. Que eu já fiz um personagem. Tá guardado, tem um tema muito bom. Mano, Eu sei que tema que é esse, velho. Tem muita coisa planejada. É isso que eu tenho a dizer. De ninja, velho. Só isso que eu devo falar. Mas isso não vai ser uma campanha. Isso vai ser uma campanha longa. Isso vai ser a próxima campanha depois de One Piece. Então. Sim. Tem outro também que eu queria um personagem que tá lá até hoje. Triste, sozinho, com fome. Tem, mas essa vai rolar. Essa eu vou forçar os finalmente, let's go! Eu vou poder usar meu coelho arqueiro. Enfim. A gente tem muita coisa planejada. O que importa é, muito obrigado por acompanhar a gente. A gente fez bastante coisa no passado e a gente tem muitas grandes ideias do que fazer no futuro. É importante lembrar que a gente só para quando a gente dominar o mundo. E nesse tema de dominar o mundo, vamos pra RPG de One Piece? Por favor. Oda, Yes, me. Luna e Roca. Afinal de contas, vocês todos estão juntos. Vocês três, além da Kagami e do Greg, estão sentados em uma mesa. Já é noite e a cada gole ou mordida que vocês dão, os ferimentos de vocês parecem cada vez menor. Porque se o Oda é um excelente cozinheiro, certamente uma coisa ou outra ele aprendeu, a maior parte, é claro, da mãe dele, mas uns truques secretos aparentemente vieram desse homem. O Homem-Peixe
Homem-Peixe modelo esturjão que tem ajudado vocês nesses últimos momentos. O Tio Cravinho. Ele passou um bom tempo a partir do momento que ele derrotou aquele T-Rex e mandou os bandidos jurássicos pra longe, cozinhando pra vocês. E nesse exato momento ele serviu uma sopa com o que parece ser um pedaço da cabeça daquele T-Rex que saiu no punho dele, e vocês tomam e parece maravilhosamente delicioso. É como se fosse saciasse vocês mais do que qualquer coisa que o Oda cozinhasse e curasse vocês mais do que qualquer poção esquisita que a Luna fosse capaz de fazer. A cada golada que vocês dão, a cada mordida que vocês dão, é como se fosse algo preparado por um mestre de verdade. E ele está sentado no meio da mesa enquanto vocês estão ao lado dele. E ele abre um livro grande que ele carrega e fala... pessoal... Ele começa a abrir o livro e vocês veem, o livro tá escrito simplesmente Oda. E aí embaixo, entre parênteses, fotos. E aí ele abre e ele fala... Esse aqui é o meu álbum de fotos do Oda. Eu estava esperando algum tempo pra mostrar pra alguém. Ele já, obviamente, se apresentou como o irmão mais velho da irmã do Oda. Um irmão de consideração, não um irmão diretamente ligado por sangue, mas mesmo assim, criados pelos mesmos pais. E, pro Oda, é claro, um mestre tanto nos meios da culinária, da espada e de tudo mais que é de bom. Uma segunda figura paterna pra onde o pai do Oda não foi capaz de ajudá-lo. E... ele começa a abrir o livro e ele fala... Peraí. Que? Não, tio, você não vai começar com isso. Meus únicos amigos você quer estragar. E ele coloca a mão na sua frente e fala... Oda, eles vão adorar. Oda, isso é a melhor coisa que a gente tem. E ele abre assim. E vocês começam a notar o que parecem ser claramente fotos de bebê do Oda. E ele vai mostrando o Oda nos primeiros meses dele, quando ele era apenas um peixe espadazinho. Quando o nariz dele era do tamanho de um nariz comum. E ele vai mostrando, e ele mostra uma pequena do Oda pelado na banheira. E ele fala, essa aqui é a primeira foto que a gente tirou do Oda. Vocês acreditam? O primeiro banho dele demorou um bom tempo, esse menino tinha medo da água. Estranho pra um homem-peixe, né? Bom, mal a gente saberia que depois de 3 semanas a gente estaria que tá buscando ele no fundo do mar. E aí ele mostra, passa mais algumas, ele passa uma outra foto do Oda. Ele deveria ter uns 9 ou 10 meses a mais. E ele fala, aqui é quando ele começou a andar. Mal sabia andar e ele já tava batendo em todo mundo. E aí é uma foto do Oda, tipo, perseguindo alguns outros homens-peixes claramente mais velhos que eles, com um graveto na mão, batendo nas costas dele. E ele aponta pro próximo e fala, é claro, o Oda sempre se deu bem com os animais. E aí é uma foto do Oda fugindo do que parece ser um tubarão nos lugares em que ficam os homens-peixes, ou pelo menos próximo. Já um pouco mais velho, com um ano e meio. E ele aponta a próxima foto e fala, e essa aqui é a gente. E é uma foto breve, que ele parece passar rapidamente, mais rapidamente que as outras. Do Oda, com 4 ou 5 anos de idade, no colo da mãe dele, é um pouco grande demais pra segurar, um pouco de grande demais pra ela segurar ele no colo, mas nenhum dos dois parecia se importar, ele tipo sentado nos ombros dela, e ela segurando as perninhas dele, que mesmo sendo uma foto estática, vocês têm certeza que se ela não estivesse segurando, elas estariam balançando incessantemente. Ao lado, abraçando com ela, o tio Cravinho, e ao outro lado, um pedaço da foto que parece ter sido cortado, rasgado ou perdido. E logo depois ele passa pra próxima... A Oka começa a dar uma choradinha de leve, velho. Ele passa pra próxima foto e ele fala, essa aqui. O primeiro recital de espada do Oda. E vocês veem um Oda de 6 ou 7 anos com uma espada de madeira ainda nos primeiros anos do treinamento dele, usando um kimono perfeitamente amarrado, com o cabelo dele todo lambido, sabe, penteado pro lado. Provavelmente a mãe dele penteou o cabelo dele, botou um pouquinho de gel a mais pra que ele fosse, esse cabelo. Pra ser um menino bem bonitinho na frente de todos os outros. E ele fala, ele bateu nos mais velhos, esse é meu garoto. E ele dá um soquinho no ombro do Oda. E ele vai e continua mostrando imagem após imagem. Logo, a Kagami toma interesse, começa a questionar sobre o lugar em que os homens-peixes vivem, começa a questionar sobre quem era o Oda antes de vocês se conhecerem. E logo, vocês se veem numa foto com o Oda com o que parecem ser 12 ou 13 anos. E ele fala, essa é a última foto dele. Depois, ele só ficou com essa atitude aí. E ele aponta pro Oda. Essa é a última foto que eu tenho. E vocês veem uma foto do Oda, provavelmente na primeira vez que ele saiu em suas viagens, dando tchau,
mochila nas costas, 2 espadas em punho e um sorriso inenarrável no rosto. A Kagami olha pra você e fala: que legal! Pra você, Oda. Foi uma infância legal, Parece ser bem legal. tão divertido. E o Greg coloca a mão no seu ombro e fala: a sua bundinha quando bebê era muito bonitinha. Sai fora, mano. E ele dá uma risada alta, colocando a mão dele sobre a barriga enquanto ele ri, como ele gosta de fazer. Mano, é isso, eu vou ter que ser obrigada a desenhar a bundinha do Oda, velho. A bundinha do Baby Yoda. Mano, o Baby Yoda vai ser o nosso produto de maior sucesso. Sim, com certeza. Mano, o Oda de meio já fez sucesso, imagina a bunda do Oda. Esse nome me lembra alguma coisa, hein? Não é Baby Yoda? Não sei do que você tá falando, mano. Eu não, também não. E ele vai mostrando mais algumas fotos, voltando, contando histórias, todas elas com uma alegria e com um orgulho. Porém, lá pra 28ª vez que ele tá passando pelo mesmo álbum de fotos, vocês ouvem uma voz dizendo: perigo, 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 perigo! De um robô correndo na direção de vocês, ou melhor, flutuando. E ele vai dizendo: perigo, alguma coisa deu errado, socorro, socorro, perigo! E vocês veem o Amigucho vindo na direção de vocês, o mais rápido que ele pode. Amigucho! Vocês veem que ele carrega, não precisa me explicar como, sabendo que ele não tem braços, um Dendemushi nos ombros. Luna, você reconhece como o seu próprio Dendemushi que fica na enfermaria. E ele fala: Eu atendo. ligação da menina perigosa, perigo, perigo. Menina perigosa? Você pega e Qual delas? antes mesmo que você A atenda, sua namorada? você consegue ver que o rosto do Dendemushi se molda como o rosto da Bianca Turek. Ah, tá, ela. É a sua namorada! Você puxa e ela atende com um simples: alô? Alô? Eu odeio ser a portadora de más notícias. Vocês estão desaparecidos. Mas Sim. o capitão de vocês recentemente apareceu nas notícias. E ela? Você já sabe o que aconteceu? Na verdade, Ela se tá escutando. você quiser iluminar a gente com conhecimento, Eu falo assim, pergunta do Vincent também. pera, porra. E agora a gente corta pro Henry. Olha a resposta da Luna. Da Luna não, da Bianca. Euzinho. Mano, chicotada. Henry, você afunda. Essa é a única palavra que a gente pode usar pra isso. Você afunda no que parecem ser as profundezas do inferno. Você rapidamente passou pelos portões de Impel Down. Notaram que a face no cartaz de procurado era exatamente a sua. Entregaram uma quantia gigantesca de dinheiro pra ceifadora sinistra, que deu tchau pra você e foi embora. E você foi acompanhado de uma porção de guardas pra dentro da prisão mais perigosa pra todos os piratas do mundo. Rapidamente, você se viu descendo o que pareciam ser escadarias intermináveis, indo pra dentro dos lugares mais obscuros que você já imaginou que você iria. Andares depois de andares. Tudo que você ouvia vindo de lá era constante som de lamúrios, gritos sem resposta e sussurros perdidos. Os presos, logo ao primeiro andar, já pareciam ter os seus espíritos quebrados. Logo ao primeiro andar, você já sentia um nó na barriga. Mas esses guardas apontaram escadarias abaixo, para uma escadaria interminável, e um deles te empurra pra frente, tocando com a lança dele nas suas costas, com um cutucão que é até forte demais, e o outro diz: você lá embaixo. Apontando para as escadarias.
no que parecia ser um buraco do inferno. Eu só vou. Você vai descendo, os guardas te moldando, algumas piadas, e conforme você vai descendo, você vai observando algumas cabeças virando, enquanto você vai sendo aprisionado. Você vai vendo uma porção de piratas no primeiro. No segundo nível, algum pirata que você jura que você reconhece com uma cara levemente roedora. No terceiro, mais piratas. Esses parecem te reconhecer e não o contrário. No quarto, mais. E quando você nota, você tá no nível mais baixo da prisão. O ambiente parece péssimo. Colocando os pés no chão, você consegue notar o que... Você sente ainda mais falta das suas chamas do que você estava sentindo antes disso. Por quê? Você repara que o ambiente é extremamente gelado. Gelado bastante para que todos os seus músculos tremam. Gelado bastante para que ao pisar no chão, os seus pés literalmente doam. E gelado bastante para que você se sinta sozinho, mesmo cercado. Dá uma péssima memória do momento em que você morreu, mas você continua. E eles te levam a uma cela no fundo, fecham a porta, fazem uma piada ou outra sobre o seu cabelo, removem Inclusive, meu cabelo tá com franja agora, porque eu entrei na água e não achei ele até agora. Então ele tá com uma puta numa franja. Se ele tava molhado, agora tá congelado. Mas congelar com uma franja. Não, na verdade, tecnicamente, a ceifadora sinistra cuidou de você, ela te secou. Não, eu deixei com franja mesmo. Bom, só Só se você... magoar. Meu só Deus, Eu tirei o topete. ele tá entrando na fase do Homem-Aranha de franjinha. Bully Maguire. Ele é o Henry. Vocês... Ele vê você, Henry, e fala: boa sorte. Sangue novo. Gira nos calcanhares e vai embora. Ao redor, você mal consegue observar muito longe, mas você sente como se esses olhos, que você não consegue ver, te observassem. Você sente como se o mundo ao seu redor estivesse te encarando. Você olha em volta, sem capa, sem topete e sem a famosa bunda mágica. Você se vê extremamente distante de quem deveria ser Henry Storm. E você se surpreende, levantando um olhar, quando você vê a última pessoa que você esperava ver ali dentro. Sentado no fundo da sala. Talvez o certo seria eu dizer as últimas pessoas, porque tem duas. Um ao lado do outro, nessa cela. Na direita, você reconhece de imediato um dos seus grandes amigos, se é que você pode se chamar assim, dessa vida de pirataria. Capitão dos monstros do mar. Cygnus, the Monster. E sentado ao lado dele, o primeiro grande inimigo que você derrotou. Eishi Shibukai, Zakai Yuki, o antigo CEO dos corporativistas. Tá com uma cara bem fechada. Na hora que eu noto eles faço uma cara um pouco de surpresa e pode ir pro Cygnus. Você também tá aqui então, né? E ele fala: você era a última pessoa que eu esperava entrar por essa porta. Que pena, eu sento. Como é que são as correntes? Pessoal, São correntes. algema mesmo ou... São algemas, mas são correntes de Sea Stone Cuffs. Pedra do mar. sim. Mas tá livre pra andar, por exemplo. Você tá livre pra andar, Você sim. emite. Suas pernas estão acorrentadas. Seu pé tá acorrentado um no outro, você não consegue correr. Seus braços estão acorrentados um no outro. Só que você tá livre pra andar dentro da cela. Tá, eu vou sentar no canto então. Você senta num canto. E o signo se levanta e caminha até você e senta do seu lado. E fala: quanto tempo? E ele estende a mão dele também presa por correntes pra tentar apertar sua mão. Eu ignoro.
Tamo nessas. Bom. E você vê o CEO dos corporativistas. Sola. Para com o silêncio. E ele se levanta e fala: Reira, quanto tempo? E ele mostra a face direita dele, ainda com a marca do seu punho. As maçãs do rosto que eram perfeitas antes, uma delas agora tá levemente amassada. Se fosse o rosto de qualquer outra pessoa, você acharia natural. Mas Zakai Yuki tinha um rosto perfeitamente simétrico, e agora não tem mais. Então é perceptível a mudança. Ele caminha até você, se abaixa, olha você nos olhos e fala: quem que fez isso com você? Olha para ele puto. Eu parei bem puto. Eu não quero falar uma palavra com um ser repugnante que nem você. Cala a boca. E ele fala: ok, eu acho que eu mereci essa. E o Cygnus fala: tem história entre vocês, né? Foi mal, eu deveria ter avisado. E ele dá uma tossida assim, ele parece meio confuso, sem saber o que falar. E ele fala simplesmente: você não tá bem, né? Ignora de novo. Parece que não tá bem. E ele se levanta. E levanta os punhos, da melhor forma que ele pode, enquanto tá acorrentado. E fala: você vai falar comigo. Não com as palavras. Eu tô há tempo demais aqui dentro. Eu queria me mexer um pouco. E eu não sei você, mas da última vez que a gente brigou. E ele estende a mão pra você, pedindo pra você levantar. Eu senti que eu te entendi. Eu continuo sentado, olhando pra baixo, e ignorei. E ele fala: você não vai nem pelo passado que a gente tem? Não? Eu guardei várias crianças pra você, você me deve um favor. Não lembra? Foi difícil me livrar de tantas crianças. Hein? Não. Não. Ele abaixa os punhos, fala: saco. E fala, só agora, indo pra perto das grades, ele tipo coloca os braços contra as grades. Olha por cima do ombro e fala: quanto tempo? Pra você. Olha ela te coçou. O que foi? Olha pra ele, mexe canto de olho assim. Pra ela te coçou. O que você disse? Eu ouvi que você falou, olha pra... Eu não vi a sua fala, eu ouvi você falando, eu olho pra ele de canto de olho. Olha pra ele de canto de olho e digo: foi ela que te coçou? Foi ela que te Bem caçou, baixo foi com o isso? tom, vem. Sim. Ah, tá, entendi. E ele fala simplesmente: Ela quem? Ah! Como é que você tá aqui? A ceifadora. Não. Não, eu me entreguei. Quê? Enfim, quanto tempo? Ele pega com uma cara de dúvida. Quanto tempo até os piratas da tempestade chegarem? Nenhum. Eles Ele não vão vir aqui. olha pra parede, o que parecem ser uns riscos. Ele parece não se dar conta da sua resposta, sabe? Ele fala: se eles chegarem rápido, talvez dê pra fazer um bem bolado. Eles não vão vir aqui. Ele olha pra você meio confuso e fala: eles morreram? Assustado. Não. Eu viro a cabeça. E ele se senta no canto e fala simplesmente, em baixo tom: então eles vão vir aqui. Cala a boca. Ele abre um sorriso e fala:
Henry, o dia que eu te entender, o inferno vai estar muito mais gelado que esse lugar aqui. Mas se eu tenho uma coisa que eu tenho certeza, é que aqueles meninos te respeitam. Não sabe de porra nenhuma, cala a boca. Caralho. Se eu falar mais alguma coisa, você vai te abrir o que você quer. Ele se levanta e fala: talvez você mereça ouvir algumas coisas. Me levanta também. O que aconteceu com você? Que tipo de... Nada que te interessa. Que tipo de travestia é isso? Do Henry que eu conheço. Gostou dessa palavra? Travestia? Eu tô lendo. Bastante Bota a tempo mão na na cara prisão. assim, movendo um pouco a franja. Você não me conhece. Ele gira a cabeça e fala: eu tinha quase certeza que sim. Mas eu acho que se você tem qualquer chance de achar que eles não vão vir pra cá, eu realmente não te conheço. Mano, eu vou dar um soco nele, velho. E com isso a gente corta a cena pro Vincent. Vincent! Esse é você, Pedro. You die. Oi. Eu ia no banheiro. Não vai Mas mais. Eu tô aqui. Pode Peraí, só um segundo. Você... Peraí. Você vê à sua frente o Almirante, que tem trabalhado com você nesses últimos momentos. Em outros momentos, eu diria capturado. Mas agora você tem que responder a ele como Almirante Kuroburo. Afinal de contas, Shichibukais, querendo ou não, fazem parte da marinha. E agora, você faz parte dos Shichibukais. Ele caminha junto com você em um corredor, apontando as coisas que ele vê pelo caminho. E ele vai dizendo, simplesmente: Vincent, você acabou de fazer a melhor escolha da sua vida, sabia? Espero que você esteja certo. A marinha pode te entregar muito mais do que esses piratas te entregaram. E ele vai caminhando, e enquanto ele vai caminhando, ele vai apontando o que parecem ser as coisas ao redor dele como uma série de benefícios. E ele fala: futuramente nós devemos encomendar uma tripulação pra você. Você vai poder escolher ela a dedo, é claro. Eu já ia Mas falar sobre isso. por enquanto, você vai ter que ir sozinho. Nós temos uma reunião de Shichibukai e ele parece puxar um relógio em cerca de 6 horas. Você... Estarei lá. Ele fala: não tenho dúvida. Nós estamos a caminho. E ele se senta numa mesa e fala: fora eu, você é a pessoa com o ranking mais alto nesse navio. E ele aponta pra cadeira à frente dele. Parece ser uma cadeira relativamente chique, na falta de uma palavra melhor. Adornada e bonita. E ele aponta e fala: se importa de um jantar? Claro. Eu gostaria de fazer um jogo com você. E você repara que rapidamente alguns serventes da marinha entregam o que parece ser um bife extremamente mal passado, com pelo menos 4 dedos de altura, e uma série de vegetais comicamente pequenos próximo ao tamanho desse bife enorme. Que tipo de jogo? E ele fala: um jogo simples. Pra passar o tempo. Eu costumava fazer com os meus subordinados o tempo todo. Talvez você queira começar a fazer com os seus.
É uma excelente forma de conhecer as pessoas e eu sinto que nós deveríamos nos conhecer melhor. Trabalhamos juntos agora, afinal. É um bom ponto. Ele levanta as duas mãos com 3 dedos levantados em cada uma delas. Tipo, fazendo 3. E ele fala... Uhum. 3 perguntas pra mim, 3 perguntas pra você. Você pode perguntar o que você quiser. E eu posso perguntar o que eu quiser. Mas a gente nunca Que pode... interessante. Mas a gente nunca pode mentir. E que garantia a gente tem? Um acordo entre cavalheiros? Você parece ser do tipo cavalheiro. E ele começa. E ele fala: vamos então? Vamos. Uma pergunta simples. Mas por favor, não responda com uma resposta simples. Por que você tá na Grand Line? Porque era o meu sonho desde criança. Os meus pais eram a minha motivação pra isso. Eu li E sobre eu eles. queria ser como eles. Eu li sobre eles. Você certamente já pode ser considerado até mais bem-sucedido do que eles no que tange a pirataria. Obrigado pelo elogio. Não foi um elogio. Sua vez. O que te fez entrar na marinha? Ele abre um sorriso, como se ele esperasse que essa fosse a pergunta que você fosse fazer pra ele. E ele fala: justiça, poder, retidão. Eu vivo por isso. E eu estaria disposto a morrer por isso. Que homem bom. Algumas pessoas, isso pode chocar um pirata. Só querem o bem dos outros. Segunda pergunta. Animar um pouco. Vincent, qual a sua palavra favorita? Qualquer uma, de verdade. Caramba, acho que eu nunca havia pensado sobre isso. Caramba. E ele fala: difícil, é? Eu demorei pra entender. Parece que todas as palavras sumiram da minha cabeça. Isso pode acontecer. Qual é a sua coisa favorita, então? Acho que é a minha cartola. Perfeito. E você repara que por um momento ele literalmente anota isso. No que parece ser um pequeno papel à frente dele. Eu gostei da sua pergunta, e por isso eu vou copiar ela. Qual é a sua coisa favorita? Odeio ter que repetir as respostas, mas... poder. Só existe É uma... só isso que tem na sua cabeça? Só existe uma forma de conseguir o bem absoluto. Poder absoluto. Esses são os ideais da Marinha. E esses serão os meus ideais. Vincent, se a decisão chegar entre os seus velhos amigos, os Piratas da Tempestade, e o bom de vários... E o bem de vários, na verdade. De que lado você fica? Eu bebo um pouco de chá, alguma coisa assim. Demora um pouco pra responder. Eles te abandonaram. É. Para lembrar O que disso. será que seria realmente o bem de todo mundo? E ele fala... É uma pergunta hipotética, Vincent. O bem te... mais do que eles.
Se fosse pra salvar 10 Então, e você tivesse que afundar aqueles 6, você estaria disposto a cortar essas cordas? eu já não tenho mais relações com eles. Não vejo motivo para escolhê-los. Se metade disso for verdade, nós podemos ser bons amigos. E ele lambe os lábios quando ele fala isso. Como um leão prestes a dar o bote. E ele fala, sua vez. Qual é o seu passatempo favorito? Ele olha pra cima e parece pensar. Você parece ter pego ele despercebido pela primeira vez nessa conversa. Pela primeira vez desde que você começou a falar com ele há alguns dias. Essa parece ter sido a primeira vez que você faz com que o almirante Kuroburo pense um pouco. Tire ele do que ele esperava. E ele fala simplesmente. Sudoku, eu acho. Sudoku? Não. Essa é a resposta errada. Existe uma resposta errada? E ele fala, sempre existe uma resposta errada. Ler, eu acho. História. Justo. Entender os erros do passado, para não cometer eles novamente no futuro. É uma boa resposta. Gostei. E ele fala, eu gostei das suas, mas infelizmente o jogo é só 3 e 3. E eu pareço ter acabado com a minha comida. E eu acabei de comer também? Não sei, você acabou? Acabei sim. Foi uma conversa bem rápida. Tá, acho que eu tô quase acabando assim, eu dou uma acelerada pra comer mais rápido. E ele fala, toma o seu tempo, não perca a sobremesa. Eu não sou do tipo de coisas doces, pode ficar com a minha. Ele se levanta, recolhe o casaco dele, e faz um giro nos calcanhares, fazendo com que o cabelo dele inteiro balance pro lado. Olha pelo canto de olho e fala, não esqueça das suas prioridades. Caramba. Caminha pra longe. Me fala. Vou te deixar sozinho. Ouvi dizer que você gosta de pintar? Nós temos um cômodo reservado a isso, no andar de baixo. Ele limpa a boca com o guardanapo e fala, muito obrigado. Você caminha com o sentimento bizarro de ver marinheiros cumprimentando você como senhor enquanto você vai passando pelo entre eles. E vai pra sala de pintura, aonde começa a passar o pincel em tudo. Próximo. Luna. Oda Oi. e todo o resto. Também conhecido como Roca. Yo, Belax. Vocês acabaram de receber a notícia. A bomba, Henry preso e Vincent Shichibukai. E a Bianca completa com um... Espero poder te ver novamente. Você deve ser capaz de coisas que eu não imaginava. E ela desliga o telefone com essa mensagem subliminar. Eu vou levantar e eu vou embora. E a Eu vou tentar seguir o caminho que a Helena fez. Você repara Não que vai. já é noite, então faz um tempo já. E a Kagami segura você, Rock, e ela fala, pra onde é que você vai? Eu seguro também. Mano, a Roca vai virar pra Kagami sem falar nada, com lágrima no olho, nariz escorrendo, e ela vai puxar o braço, velho. E vai puxar o braço do Oda também? Não. Pera, quem que tá me segurando? A Kagami e o Oda? Isso. Ah, mano, ela vai puxar na Kagami que eu sei que ela consegue tirar o braço da mão da Kagami, mas o Oda eu já não sei. Ela vai tentar. Eu não tô forçando ninguém.
Você... Mas você também vai abandonar a gente? Mano, eu vou contar um segredo pra vocês. Eu e Isabela, não a Roca. A Roca vai entrar na floresta, vai se perder e ela vai sentar pra chorar. É isso que ela vai fazer. Você Então vai tomar seu tempo. vira e se prepara pra sair. E de repente você ouve um... Só um segundo! Que para você. A voz do tio Cravinho. Você se vira, mesmo Eu vou que olhar pra ele. instintivamente. E ele fala... Atenção! Ah! Ele levanta a mão direita dele, faz um clássico punho de karatê e fala... Yeah! E ele bate, quebrando a mesa ao meio. E logo depois a mesa que ele acabou de quebrar ao meio se quebra em mais 1 milhão de vezes. E ele fala... Karatê. Cool. E ele olha pra Ah, você, não. Roca, e ele fala... Você quer trazer a sua família de volta? Ele coloca as 2 mãos na cintura e fala... Você quer trazer o capitão? Você quer encontrar o Vincent? Você quer ser capaz de fazer qualquer coisa que você imaginar? E ele Eles não são mais minha faz o família, punho tio. de novo dele, dá um passo pro lado e faz... "Ah!" Pá! E bate numa árvore que corta ao meio. E quebra perfeitamente cortada. E ele fala... Você quer ser capaz de fazer com que isso não aconteça com mais ninguém o que você tá sentindo? A Roca vai dar uma soluçadinha. E ele fala... E ele dá 2 passos pra trás, cruza os braços e fala... Oda! Isso não... Ai, caralho. Deu bem meu microfone, desculpa pra todo mundo. Opa. Desculpa pra turma do fone de ouvido aí. Ele cruza os braços e fala... Oda! Eu não deveria me misturar nisso. Sim. Esses são seus problemas. Mas seus problemas são meus problemas. Eu sou seu padrinho por uma razão. Você... Claro. Você quer encontrar o capitão? E você quer trazer ele de volta? Com certeza. Então segura aquela pequena. E ele aponta pra Roca. Segura o quê? Aquela pequena. Aquela pequena. Cortou. Ah, tá. Tá, a gente tem que bolar um plano ainda. Não. Só que isso. Ela. E ele caminha até a Roca, segura ela pelas bochechas enormes dela e literalmente levanta ela no ar apertando nas bochechas. E fala... Ela. Isso aqui é o plano. Isso aqui acho uma maneira um pouco ofensiva de... Ele logo depois vira pra você e levanta o punho dele com um punho de karatê e fala... Deixa eu terminar. Crianças, eu tenho a forma. Bom, ela tem a forma, mas eu tenho a forma dela ter a forma. Ele aponta pra Roca e fala... Garota, nós só conversamos por 4 horas, mas pelo que eu entendi, você é muito burra. Por que vocês estão tão malvados comigo? E ele fala... Qual é o problema de vocês? Ele fala logo depois, essa raiva, nós precisamos dela. E ele fala, Roca, você sabe o que é o despertar de uma fruta do diabo? Não. Ele abre um sorriso e fala, bom, pela minha experiência, piratas com uma recompensa do tamanho dele e com tantos olhos em cima, 1 semana. Eu não dou mais que 1 semana pra que ele seja executado. 1 semana de preparações e julgamento até esse filho da puta ter a cabeça dele rolando. E aí eu não sei se qualquer porra de fênix vai conseguir cortar ele. Quê? Roca, se você despertar... E isso vai ser uma missão difícil, sabendo que nós só temos 7 dias. Nós temos uma chance de trazer o capitão de volta. E esse é o primeiro passo pra você poder chutar as bolas dele umas 8 vezes. Bom. Mano, eu vou olhar pro resto do pessoal, velho. Você vê que a Kagami tá olhando pra você, tipo soluço naquele meme, com 2 polegares positivos e acenando loucamente com a cabeça. E o Greg tá com as mãos cruzadas e ele só acena uma vez, assim, tipo...
Mano, e o Tony, velho? O Tony tá aqui? O Tony tá aí. Sim. Você vê que o Tony parece estar meio chocado com a informação que o Vincent é um Shibukai. Ele não prestou atenção em nada dessa conversa. Ele ainda tá sentado na mesa. Na mesa que pulverizou, sabe? Ainda tem uns pedaços de pó da mesa no colo dele que ele não tirou até agora. E ele tá, tipo, com as mãos em cima da coxa, tipo... Mano, eu vou olhar pra Luna e pro Oda, velho. Tipo, ver se eles Bom, têm alguma coisa pra falar, velho. Eu quero salvar o Capitão Vincent, que eu não sei que caralhos ele tem na cabeça. E meu tio é bem preciso nas coisas que ele fala. Então eu confio que você seja o nosso plano principal, nossa arma secreta, sei lá o que. Luna? A Luna dá um joinha. E a gente, quer dizer, a gente confia em você. Eu não entendi porque vocês ainda insistem nisso. Por que a gente ainda não fez todo mundo que nem a Helena? Eu acho que essa é a coisa mais inteligente a se fazer, honestamente. Olha, A Kagami fala... Não. A Kagami levanta a mão e fala... Roka, eu concordo com você, mas tem uma coisa que você não entende. É sobre inteligência. Oxe, mas se você tá concordando comigo, você é tão burra quanto? Ela mostra a língua pra você. Eu vou chutar meu chinelo na direção dela. Você chuta seu chinelo na direção dela e o Greg segura e ele fala... Sem brigas, por favor. Você quase acertou o garoto aqui e ele não tá bem. E ele aponta pro Tony ao lado, que tá, tipo, com as duas mãos em cima do rosto, tipo... sem saber o que falar. Bem, eu nunca gostei do... Peraí, esqueci o nome do cara. Doente. Não, eu nunca gostei do Vincent. E o Harry foi um cuzão com a gente, então... Eu não quero. Foda-se. E o Cravinho fala... Roka... Eu gostei de você. Ele Isso não pareceu genuíno. estende a mão pra você e fala... Não tem nada mais genuíno. Roka... Você gostaria de subir nos meus ombros? Aí você tava fazendo uma oferta que eu não posso dizer não, né? Você sobe nos ombros dele. E por alguns momentos você se sente como o pequeno Odinha. Com ele segurando as suas pernas. E ele fala simplesmente... Vocês conseguem continuar vivos nesse pântano? Sim. Claro. 72 horas. Me deem 72 horas sozinho com a fuinha. Eu sou uma outra! E ele fala... Quase. Me deem 72 horas sozinho com a fuinha. E vocês vão ter a sua arma secreta. E ela vai poder decidir aí se ela quer ajudar ou não. Ele aponta pro topo da cabeça dela. O que você acha? Ele olha pra cima. Ok. E ele fala... Não se preocupa. Eu tenho chocolates. Eu só vou com você porque você tem comida gostosa. Ele segura nas suas pernas e ele fala... Sabe uma coisa que o Adot sempre adorou? Comida. Abre os braços. Eu vou abrir o braço, mano. E ele Confusa. fala... Se prepara. 1, 2... Olha o avião! E ele começa a correr impressionantemente rápido e você vai abrindo os braços, se sentindo como um avião que não existe no mundo de One Piece, mas a gente finge que existe para os propósitos dessa piada. E você vai correndo com os braços abertos, o vento batendo no seu rosto, enquanto ele vai subindo a trilha acima. E ele vai falando, Roka! E você vai indo junto com ele e você, quando você repara, tá no topo da montanha, em segundos, extremamente veloz. Ele joga você dos ombros dele, você dá um rolamento quase que instintivamente no chão e ele fala: hora do treinamento. Ele levanta a mão dele num karate chop e vai na sua cabeça falando: ai, já! E ele acerta em cheio. Porra.
te nocauteando. Caralho. Enquanto isso, lá embaixo, vocês veem que ele deixou uma coisa de onde ele saiu correndo. A Luna pergunta: o que é um avião? Todo mundo fala, nunca nem ouvi falar. Quê? Vocês veem que ele deixou algo onde ele estava antes. Uma pequena caixinha. Escrito: aqui vem 5 anos de presente de aniversário em um só. De Tio Cravinho pra Odinho. Pega a caixa. Você pega a caixa, abre e vê dentro dela algo que você já viu algumas vezes, mas toda vez é diferente. Uma fruta do diabo. Não, velho. Eu vou analisar. Bota na boca da Luna. Mentira. Você rouba das mãos dele e se prepara pra analisar. E... É uma boa pergunta. Contra minha Qual que é a lei, minha mano. inteligência? Contra minha raça, isso aí. Não, você não, Qual que é precisa, minha- você não precisa comer, ele só deu pra você pode vender. Não. Claro. Fichas. Você acha? Fichas. Caralho, mano, esse cara tem muita ficha aqui, esse cara. Tu tem uma. Quer que eu veja pra tu? Tem mais 9 de inteligência. Se você depois pesquisar na barra de pesquisa, acho que os caras se por nome. 20 mais 9. Mas eu. 19, 28 total. Porra. Eles sabem, hein, mano. Meu Tô sabendo. Deus Come, Luna. do céu. Come, Luna. É uma Kena ou é uma criada? É uma Pode ser criada. disso? Oh, ok. Eu só não sabia que isso estava na lista. Ok. Isso, né? Luna, você repara que essa fruta, por bem ou por mal, não estava diagnosticada em nenhum, absolutamente nenhum de todos os diagnósticos que você já viu. E não só isso, em todos os livros e tudo mais que você consegue... Desculpa, que você já estudou, aquilo que você já viu, tudo aquilo que você já leu, essa fruta não parecia estar descrita em nenhum desses lugares. Essa fruta parece ter desaparecido há muito tempo atrás, muito antes do chamado século perdido, muito antes de qualquer outra coisa que você imaginou. Essa fruta parece ter sido perdida antes do tempo em si. A única coisa que você consegue perceber por alguns padrões nela é que ela é uma fruta do tipo paramécia. Eu falo daqui. E seja lá qual for, Um presente, aliás. é raríssimo. Mano, peraí, roda. Não, eu Roda. Não, calma. Uhum. Eu não vou falar pra você comer, eu não sou Não, eu não sou maluco. I know, yeah. Sim. A Kagami fala, é sim. Não, assim, eu sou maluco, mas eu sou outro tipo de maluco. E eu tô bem curiosa. Não vai acontecer agora. Posso? Assim. Ai, tá, vai. Come. Vou morder, foda-se. Mordi a fruta. Let's go! Luna, você Se não morde for a do fruta Bartolomeu Quito. Mentira. e você sente um gosto amargo, esquisito e insípido. É difícil até de engolir, mas você se força, mesmo depois da ânsia de vômito. Você acabou de comer a Jikan no Mi.
Puta merda, acho que eu sei que é isso. Pinto no Mi? Também conhecido Triaca. como a fruta do tempo. Eita porra. Eita porra. Você olha em volta e por um segundo, fora do seu controle, você vê esse pântano 40 anos antes, quando ele ainda era apenas uma floresta completamente seca. E depois você volta ao momento presente, confusa. Ué? Qual que é o feeling? Qual que é o negócio? Eu não tô entendendo muito legal isso. Mano, eu tô confusa até agora porque a Luna foi comer o bagulho, velho. Mano, você não tá lá, então. Sim, não, eu não vou falar nada. A Ah, Isabela tá ouvindo tudo. Foda-se. Eu vou tentar fazer alguma coisa, mano. Eu vou tentar entender o que eu consigo fazer com isso. Consegue explicar pra gente? O que tá acontecendo? Eu vi uma coisa muito estranha. Rola e adiciona seu bônus de inteligência. É 14. Você repara que isso parece ter sido só um lapso. Um espasmo. Depois de pegar a fruta. Como se fosse um movimento... que você não é incapaz de controlar, de um músculo que você não usa há muito tempo, que de repente é necessitado em um movimento específico. Agora, com mais foco, respirando fundo e deixando a sua batida do coração parar, você olha pra frente e nota a mesa à sua frente. Aquela mesa que o tio Cravinho destruiu. Você estende a mão e você começa a se concentrar sobre ela. Você começa a colocar a sua energia sobre ela. E em poucos momentos, a mesa volta a ficar inteira. Volta a ficar quando ela era antes dele pulverizar ela. E logo depois, você se concentra um pouco mais, sua um pouco, sente uma leve dor física. E a comida que vocês comeram não sai de dentro de vocês, mas volta a estar em cima da mesa. Caralho, farming de food, mano. Luna, até o presente momento, salva as sessões, você consegue colocar coisas 10 minutos no passado ou 10 minutos no futuro. Eita Ou porra! qualquer medida de tempo entre isso. Calma aí. Eu pego minha espada assim, aponto meu coração assim. Não! Péssima ideia! O cara é um gênio, velho. É, o melhor jeito de testando, né? Não! É verdade. Porra, não no coração! Na pega o perna, sapo, porra! então eu corto o sapo no meio. Você corta um sapo no meio e rapidamente vocês descobrem que você não tem como voltar à morte. Mas merda, o hein? sapo volta à situação que ele tava antes, só que ele tá morto? O sapo fica inteiro, só que morto. Ela pode curar com isso. E a espada do Oda fica sem uma gota de sangue. Eita. Não, Isso é esquisito. Você consegue pensar. Eu vou fazer um corte na minha mão. Um corte meio feio, assim. Você faz um corte na sua mão. Que eu consiga curar. E eu vou tentar voltar ele. Você volta. E eu pareço estar normal, sinto dor, sinto... A dor passa. A cicatriz que ficaria numa costura normal não tá lá. E você literalmente desmaia de cansaço. Porra. Ah, eu ia testar uma coisa muito legal, mas eu seguro. Não. E o amigucho diz simplesmente: droga, eu queria ter comido a fruta. Que? Mas como é que funcionaria em você, cara? Eu sempre quis ter uma fruta. Eu quero ser útil pros meus amigos.
Aqui então, segura a Luna, eu jogo a Luna pra ele. Você joga a Luna e ele fala, eu não tenho braços, mas eu posso... E aí ele deita no chão e ela cai em cima dele. E ele fala, ai, Obrigado. porque eu tenho Deixa eu ver receptores de aí. dor. E com isso... a gente vai pra última parte do nosso capítulo de hoje. Vincent, Diga. é você. Você chega na Terra Prometida. Marijoace. A terra dos Tenryubito. Onde? Não tenho certeza se isso existe no universo de One Piece, mas existe no meu universo de One Piece. Uma das maiores, se não a maior base da marinha se localiza. Você desce no que parece ser o porto local e vê uma série de navios dos Shichibukai. Vocês parecem ter sido os últimos. Eu já arrumo minha gravata, o chapéu. O almirante diz simplesmente: não se preocupe de ter chegado atrasado, você tá comigo. Eu sempre chego atrasado. Por quê? Muitas coisas pra fazer, sabe como é. E você vai caminhando, escadaria acima, você observa, assim como tudo em Marijoace, uma quantidade gigantesca dos serviços nessa base. São feitos com trabalhos análogos ou completamente diretos da escravidão. Você sobe o que parece ser um elevador puxado à mão por um grupo de homens peixes até chegar no topo dessa base. E lá você vê uma série dos Shichibukais ainda se aproximando, se localizando. Você vê sentada contra a parede uma que você reconhece. Alicia Keys, com a cabeça dela encostada sobre o porrete que ela tá, roncando alto, dormindo. E ao lado dela, você vê se aproximando 2 outros Shichibukai. Uma mulher alta, com um chapéu enorme e cabelos ruivos encaracolados. Um olho coberto por um tapa-olho, mas o outro tão azul quanto os mares mais belos que você já viu. Ela é voluptuosa, na falta de uma palavra melhor, pra dizer que ela é definitivamente uma das mulheres mais bonitas que você já viu. Em todas as características que você observa dela, ela parece ser a definição de alguém que te colocaria pra dormir das melhores e das piores formas possíveis. Ela usa as roupas clássicas de um pirata, botas altas, capa azul e um chapéu azul que combina com isso. Além disso, no ombro dela, ela tem literalmente um papagaio que parece repetir algumas das palavras dela. E ao lado, uma criatura muito diferente, aparentemente inocente. Um cachorro que é, bom, um filhote de Golden Retriever que anda em 2 patas, mas usa um pouco de roupas, tipo um cinto, uma bandana na cabeça e tem uma espada no coldre. São 2 outros Shichibukai. A mulher você conheceria futuramente como Colin Walsh. E o outro você conheceria como Timothy. Uma das criaturas mais nojentas que esse mundo já viu. E eles dois vêm caminhando, conversando, e esse filhote de Golden Retriever fala simplesmente: fala de novo! E ele vai segurando no... e puxando na blusa dela, tal como uma criança parece importunar a mãe. E ele fala tipo: fala de novo, conta daquela história que você atirou e matou 14 pessoas com um tiro só. E a Colin fala: foram 11, Timothy. E... esse tipo de morte nunca deveria ser... E o Timothy falou: não, mas tipo, elas sangraram muito. Tipo, quando você atirou, você conseguiu ver o cérebro delas? Eu adoro quando dá pra ver o cérebro delas. E ele parece saltitar enquanto ele vai falando isso. E ele falou: você conseguiu sentir enquanto você olhava pros olhos deles e eles iam ficando mais vazios? Essa é sempre a minha parte favorita. E a Colin fala simplesmente: Timothy, foi uma bala, 11 no chão. Não tem mais que isso. E ele completa com: você é muito chata. E ele é o primeiro a abrir as portas desse lugar e entrar. Logo depois, você sente um frio na barriga gigantesco e um calafrio que sobe a sua espinha inteira. Você vê primeiro abaixo uma sombra muito maior do que a sua, cobrindo o seu corpo.
A sombra parece se movimentar como sombras normalmente se movimentam. Como sombras normalmente não se movimentam. Como se ela não correspondesse ao corpo dessa pessoa. E você se vira pra trás e observa uma criatura flutuando sobre você. Literalmente com pernas finíssimas, finas o bastante para que você não consiga enxergar, braços longos que parecem chegar até o chão, mesmo ele tendo praticamente 2,50 metros de altura, uma máscara semelhante àquela de um Plague Doctor, uma cartola não muito diferente da sua, mas definitivamente muito mais remendada, e uma série de panos feitos de pena sobre o corpo dele. Uma figura completamente bizarra que chega perto de você, você sente esse calafrio inteiro. Quando ele chega, é como se o ambiente inteiro gelasse uns 2 graus, ele vê você e passa, flutuando próximo a você, dizendo simplesmente: sangue novo. Enquanto Olá. ele vai seguindo. E ele fala: olá, normalmente não me dizem olá. Enquanto ele vai Eu estendo indo pro lado de a dentro. mão pra ele. Ele te ignora. E Eu guardo a mão rapidinho assim. E por último, você vê alguém coloca uma mão enorme no seu ombro, uma mão grande, uma mão paternal, que é colocada firme, mas não forte, simplesmente firme, no seu ombro, e você se vira e vê o último do Shichibukai. Numa cadeira de rodas e no auge dos seus 118 anos de altura, você vê um homem forte, extremamente forte, de cabelos e barbas longas, todas brancas, e pernas atrofiadas, graças a ele estar nessa cadeira de rodas. Ele vê você e ele tá colocando a mão no seu ombro e ele fala: prazer, novato! E ele estende a mão pra você e fala: eu sempre gosto dos novatos. Não se preocupa com o resto, eles são assim mesmo, sabe? Eu imagino que você tenha visto muito deles, né? Ele fala: bom, eu espero que, tempo aqui. espero que isso não seja uma piada com a minha idade, mas sim, eu sou um Shichibukai desde os 14 anos de idade. Eu tô aqui há mais tempo do que você, a seu avô, o seu bisavô e talvez teu tataravô. Mas É um tempo. eu não vou ouvir piadas da juventude. Enfim, ele estende a mão pra apertar e fala: Yoshida Wakamura, nós podemos ser grandes amigos. Prazer. Se você não se meter com a minha neta. Você parece do tipo... né? Prazer. Enfim, venha, eu te mostro o lado de dentro. E ele vai mostrando o caminho, e ele mostra algumas coisas. Parece uma sala simples em que os Shichibukai normalmente se reúnem, nas raras ocasiões em que eles todos precisam estar presentes no mesmo lugar. E você repara que mesmo com 6, sendo que o número de Shichibukai ideal deveria ser 7, todos entram e cada um deles pega o seu lugar. Da esquerda pra direita, todos parecem se posicionar com o tempo que quanto mais tempo eles estão ali. Então, obviamente, o primeiro a se sentar, ou melhor, só colocar a sua cadeira ali, é Yoshida Wakamura. Logo depois, do lado dele, você vê Shikarazu, essa criatura bizarra. Ao lado deles ainda, Colin Walsh. O próximo é Timothy. E ao lado dele, você vê Alicia Keys. E logo depois, como mais novo do Shichibukai, você. E à sua direita, uma cadeira vazia. Pra alguém que deveria estar aí, mas aparentemente não veio. E você vê... rapidamente, logo depois que o último de vocês se senta, logo depois que você termina de colocar a bunda na cadeira, a porta do outro lado da sala se abre com força. Uma luz gigante entra, iluminando o rosto de todos vocês. Entra o Almirante Kurokubo, que caminhou com você. Porém, entra também... desculpa, Kuroburo. Almirante Shiroikuma. Um almirante que é um mink de coruja de igreja. Branco, alto e com as penas brancas e douradas pelo corpo inteiro dele. E no centro, entre eles, almirante de frota Akahato. A pessoa com o grau mais alto de poder na marinha e a mulher mais poderosa que esse mundo já viu. A única pessoa que as pessoas acreditam que seria capaz de rivalizar com Roger no seu auge. Ela usa uma capa azul enorme, roupas tipicamente brancas, e nas costas dela, a espada de 2 mãos dela parece nunca abandonar ela. Fora isso, cabelos loiros são cortados em um chanel no topo da testa, e olhos cinzentos. Parecem escondentes segundo as intenções. Os 3 se sentam,
deixando uma cadeira vazia. Um outro almirante deveria estar aí e não se aproximou. Os dois almirantes permanecem quietos. Ninguém fala enquanto o almirante Akahato fala. Mas ela simplesmente se senta e fala: bom dia. E ela parece não tá nem um pouco confortável com isso. Ela parece não gostar de estar conversando com piratas. Ela parece que, se ela é boa em parte do trabalho dela, essa não é uma delas. Eu falo bonjour e eu tiro meu cartão. E ela fala logo depois: se você tentar fazer qualquer coisa que seja próxima a um elogio perto de mim, não tenha a menor dúvida que eu castrarei você antes de você terminar a frase. Eu vou anotar isso. Ela se levanta e fala: vocês estão aqui por uma série de informações diferentes. A primeira delas: a opinião pública não tá exatamente gostando de vocês mais. Sempre existiram dúvidas sobre os Shichibukai, e a única coisa que os últimos Shichibukai fizeram foram serem mortos ou presos depois de entrarem em contato com os Piratas da Tempestade, ou o resto dessa tão chamada nova geração. É hora de agir. E não tem hora melhor pra agir do que agora. Mais informações sobre isso logo. Porque a primeira coisa, ela olha pra você, Vincent. E ela fala, com um pouco de suspeita olhando pra você: nós temos 2 Shichibukais novos na sala. Alicia Keys e Vincent Lewis. Vocês já devem ter ouvido falar deles. São capitão e imediato, respectivamente, dessa nova geração. Bem-vindos aos Shichibukai. Espero que vocês morram logo. Obrigado pela recepção calorosa. Ela respira fundo e ela fala, logo depois: um dos almirantes que deveria estar sentado aqui foi assassinado na última semana. Nós não sabemos exatamente como nem porquê. O que acontece é que o almirante Kuroburo encontrou ele, cabeça decepada, depois de um encontro com os Piratas da Tempestade. E agora as suspeitas dela sobre você parecem recair com ainda mais força. E ela diz: até agora, o principal suspeito desse assassinato é Oda Kirishima, dos Piratas da Tempestade. E ela continua logo depois: de forma subsequente, a cadeia de comando foi obrigada a se movimentar. Rasha Jalacroca, ex-vice-almirante, vai se tornar a próxima almirante no lugar dele. E Shino Yang vai pegar a posição dela como vice-almirante. Agora, o nosso novo objetivo como Shichibukai, o novo objetivo de vocês para garantir que a cabeça de vocês vai continuar onde ela tá e não vai rolar pro fundo da minha mesa no final desse dia. Vocês todos vão ter que se fazer úteis. A Pirata Semanal conseguiu, nos últimos meses, reverter a ideia para fazer com que os Piratas da Tempestade e a nova geração pareçam heróis e os Shichibukai pareçam vilões. Vocês não têm se ajudado com experimentos, corrupção e outras coisas deliciosamente mais aparecendo por aí. E ela parece respirar fundo e ela fala: é claro. Não você, Yoshida. Ela fala pro mais velho: você continua sendo extremamente capcioso. Então, vocês vão ter que se movimentar. E finalmente as nossas peças vão ter que se movimentar. Eu acredito em cortar o mal pela raiz. Então, nós temos que terminar com a nova geração. Felizmente, Cygnus D. Monster e Henry D. Storm já estão presos no nível mais fundo de Impel Down, aguardando o julgamento. Nós esperamos executá-los antes do final da semana, como eles merecem. Essa notícia parece trazer um leve embrulho no seu estômago. Queira você, queira não, Vincent. E ela continua falando: Alicia Keys, a terceira das capitãs, tá sentada aqui no meio. E ela aponta pra Alicia, que já tá dormindo a esse ponto da reunião. E ela fala: ela se mostrou extremamente capaz em se colocar nessa posição e por causa disso ela vai se tornar um dos novos Shichibukai. Outro deles, Vincent, tá aqui. E por isso... Posso levantar a mão? Oi?
Eu vou levantar a mão. Você Tipo, uma pergunta. Você levanta a mão e ela fala: você responde as minhas perguntas e não o contrário. Quando eu terminar, você vai ter a sua chance. Abaixa a mão, perdedor. E ela fala logo depois: por último, falta um dos grupos desses tão conhecidos piratas da nova geração. A quarta das novas tripulações. A menos popular delas, bom, a menos perigosa, mas uma das mais populares. Armas e Rosas e o seu capitão Johnny Nirvana. A missão de vocês vai ser capturar eles. O problema é que, pelos talentos musicais péssimos deles, eles foram adotados recentemente por uma pessoa com poderes extremamente poderosos. Eles estão sob a proteção de um líder de uma organização criminosa chamada Velas Vermelhas. Vocês todos vão ser responsáveis por, antes do final dessa semana, na verdade, nos próximos 2 ou 3 dias, garantir que, vivo ou morto, todos os piratas de Armas e Rosas estejam presos e nos olhos da Marinha. Pela primeira vez em muito tempo, vocês vão ter que ser obrigados a trabalhar juntos. Mais briefings de missão serão dados pelo meu almirante. E ela aponta ao lado pro almirante que até agora permaneceu quieto, Shiroi Kuma. E ele fala simplesmente: assim que a capitã terminar... Caralho. Assim que o almirante de frota Kahato terminar, vocês terão os dados da missão comigo. E ela fala, logo depois: Vincent, a sua insubordinação... Ela parece estar cansada de te responder antes mesmo de ouvir a pergunta. Pera, o que ela ia... Ela ia falar alguma coisa? Não, ela só coordenou pra você perguntar. Ah. Será que é realmente necessário a gente executar eles? E ela fala: bom, Kuroburo me prometeu que você não seria fraco. Espero que o julgamento dele não estivesse errado. Vincent não tem a menor dúvida. Não existe nenhum pirata no mundo que não deveria ser executado. Bom, talvez um. Mas ele não está presente entre nós. E você repara, o Yoshida levanta a mão. E ele fala: tudo bem, uma missão e tudo mais. Eu lembro da última vez que os Shichibukai trabalharam juntos. Foi divertido e tudo mais. Eu só tenho uma pergunta. E ele levanta o olhar e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Nós deveríamos ser 7. São sempre 7 Shichibukai para 4 Imperadores do Mar. Cadê o 7º? E o Almirante Akahato diz simplesmente: infelizmente, ele não pôde vir no momento. Nós passamos o briefing pra ele um pouco mais cedo. Ele disse que ele tinha negócios a resolver. Mas... E ela olha pro relógio dela. Ele deve estar... E antes que ele complete dizendo que ele estaria chegando agora, a porta se abre. Um empurrão pra frente faz com que a porta do local se abra. O terno é tão barato como sempre. O sorriso é tão convincente como sempre. O topete, perfeito. Sem sair do lugar. Entra pela porta o 7º Shichibukai. E ele fala simplesmente e aí, crianças? Eu sou Stan, dos barcos previamente utilizados do Stan. Mas podem me chamar de Shichibukai. O que você tá fazendo aqui? E esse é o fim do capítulo.